Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então vamos começar aí a nossa conversa sobre o novo pregão eletrônico do Decreto Federal 10.024, decreto recente que entrou em vigência ontem, né? Então a Administração Pública Federal começa agora a aplicar sistemática desse novo modelo de pregão eletrônico, Decreto 10.024, que traz muitas novidades. Ele é bastante disruptivo, muda totalmente o sistema de pregão eletrônico que se tinha até então, e, portanto, imagino que haja algumas questões controvertidas, algumas dúvidas aí da implementação desse novo modelo de pregão eletrônico. Eu queria destacar alguns aspectos sobre esse novo decreto. Queria antes fazer uma conexão com a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. O decreto ele regulamenta a lei, portanto, o decreto tem que ser lido e compreendido em face da lei. A Lei 10.520 ela é a lei do pregão. A Lei 10.520 ela não fala de pregão presencial ou de pregão eletrônico, ela fala da modalidade de pregão. A Lei 10.520 ela tem um dispositivo, que é o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz que poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação nos termos da regulamentação específica. Esse pregão com a utilização de recursos de tecnologia da informação é o que nós chamamos de pregão eletrônico. Na lei, essa expressão, pregão eletrônico, bem como a expressão pregão presencial, não existem. Os decretos que foram produzidos em face da lei que introduziram essas duas expressões, pregão presencial e pregão eletrônico, expressões que pegaram e que, enfim, são incorporadas no cotidiano da administração e mesmo perante os órgãos de controle. No início da modalidade pregão, diria nos primeiros anos da modalidade pregão, a administração pública ela preferia abertamente o pregão presencial. Se utilizava muito mais o pregão presencial do que o pregão eletrônico. Eu tenho aqui dados de 2004, em âmbito federal. O pregão presencial representou praticamente 80% dos pregões, e o pregão eletrônico apenas 20%. Ou seja, a preferência era pelo pregão presencial. O Ministério do Planejamento, que é quem cuidava, vamos dizer assim, da estratégia das licitações públicas nacionais, nunca gostou muito disso. O Ministério do Planejamento entendia que o pregão eletrônico era melhor e que, por via de consequência, a administração deveria realizar mais pregão eletrônico do que pregão presencial, e ele queria, então, inverter essa lógica, né, que se utilizasse mais pregão eletrônico e menos pregão presencial. E daí veio o Decreto 5.405, 5.450 de 2005, e esse decreto, que é o que foi revogado agora pelo Decreto 10.024, e esse decreto tem um dispositivo que é bastante polêmico, o artigo 4º, que diz que nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade de pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica. Ou seja, o caput diz, se for bem e serviço comum, tem que fazer o pregão. E dentro do pregão, preferencialmente o eletrônico. No entanto, o parágrafo 1º desse artigo 4º, na minha percepção, ele contradiz o próprio caput, a própria cabeça. O parágrafo 1º afirma: o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica. Deve ser utilizado na forma eletrônica. É meio que um comando, é meio que uma prescrição imperativa. Salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. Ou seja, nos termos do parágrafo 1º, o pregão só poderia deixar de ser utilizado se comprovada a sua inviabilidade. E se entende aqui por inviabilidade uma inviabilidade técnica, uma impossibilidade técnica de realizar o pregão eletrônico. Na minha interpretação, nos termos do decreto antigo, do 5.450, havia uma contradição entre o caput do artigo 4º e o parágrafo 1º do artigo 4º. O caput dizia, olha, o pregão eletrônico é preferencial. O que significa o pregão eletrônico ser preferencial? Eu tinha um pregão presencial e tinha um pregão eletrônico. Podia utilizar os dois. Né? Os dois eram viáveis e era indiferente, utilizar o presencial ou o eletrônico. Então eu tinha que preferir o eletrônico. Agora, eu tinha à minha disposição os dois eram viáveis.
No entanto, o pregão eletrônico eu considerava que fosse desvantajoso, que fosse inconveniente para aquele caso concreto, para aquela licitação específica. Nos termos do caput, que prescreve que o pregão eletrônico é meramente preferencial, eu poderia utilizar o pregão presencial. No entanto, nos termos do parágrafo 1º, eu só poderia deixar de utilizar o pregão eletrônico se ele fosse inviável. Ou seja, tem o pregão presencial, tem o pregão eletrônico. Dá para fazer os dois são viáveis. Eu considero que o pregão presencial é mais vantajoso, que o pregão eletrônico é menos vantajoso. Nos termos do parágrafo 1º, eu teria que fazer o pregão eletrônico. Eu só poderia deixar de utilizar o pregão eletrônico se demonstrasse que o pregão eletrônico fosse inviável. Essa prescrição do decreto 5.450 foi incorporada de peito aberto pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União poderia ter desenvolvido uma linha de interpretação mais tênue, mais suave, no sentido de fazer prevalecer o caput, no sentido de admitir o pregão presencial, acaso se demonstrasse que o pregão eletrônico não fosse a solução mais vantajosa, mas o Tribunal de Contas da União preferiu não seguir essa linha. O Tribunal de Contas da União consolidou jurisprudência no sentido de obrigar o pregão eletrônico. O pregão eletrônico só podia deixar de ser utilizado se comprovasse que ele era inviável tecnicamente, ou seja, que não havia conexão, que não havia sistema de informática e coisa do tipo. Foram vários acordos durante muito tempo prolatados pelo Tribunal de Contas da União, todos no mesmíssimo sentido. Eu, inclusive, aqui destaco um acórdão de 2014, esse acórdão 825, relatado pela ministra Ana Reis. Aqui, um advogado ele foi responsabilizado porque deu um parecer aprovando o edital de pregão presencial sem ter suscitado questionamentos a respeito da utilização do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico. Ou seja, foi lá para o advogado do edital, o advogado analisou o edital, entendeu que estava tudo bem com aquele edital, aprovou o edital e não fez pergunta nenhuma, não se atentou ao fato de que era pregão presencial e não pregão eletrônico e que não havia qualquer tipo de justificativa a respeito da utilização do pregão presencial no lugar do pregão eletrônico. Pura e simplesmente porque ele não falou nada, ele nem se pronunciou sobre isso, pura e simplesmente porque ele não falou nada a respeito desse aspecto, o advogado foi penalizado. E parece que a jurisprudência do TCU desenvolveu ao longo do tempo em torno disso é bastante exagerada e equivocada. Bom, unindo o decreto 5.450 com essa jurisprudência duríssima do Tribunal de Contas da União, que no final das contas responsabiliza os agentes públicos pura e simplesmente por utilizarem o pregão presencial, a bem da verdade, o Tribunal de Contas da União ele marginalizou o pregão presencial, ele quase criminalizou o pregão presencial. Às vezes eu tenho a impressão, dentro aí dessa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que seria mais grave realizar uma licitação pregão presencial do que uma dispensa ou inelegibilidade de licitação. Fez pregão presencial, olha, o Tribunal de Contas da União vinha para cima, requerendo toda sorte de justificativas e explicações e nunca dando muita bola para as explicações que eram apresentadas. Resultado disso, você junta decreto com essa jurisprudência duríssima do Tribunal de Contas da União, resultado, números do primeiro semestre desse ano, do governo federal, quantidade de licitações realizadas em face das modalidades, pregão, 5.897 pregões, tomada de preço 72 apenas, concorrência 33, convite 32, concurso 6, concorrência internacional 1 só. Veja, o convite praticamente acabou, as outras modalidades praticamente acabaram, né? Se tem concorrência na hora de licitar obra de engenharia, de resto o pregão tomou conta. Falar de licitação hoje no Brasil é falar de pregão. E nesse último gráficozinho aqui, sobre o tipo de pregão, veja como aquela proporção de 2004 inverteu. Lá em 2004, 80% era pregão presencial e 20% pregão eletrônico. Hoje, pregão eletrônico, 99,81% das licitações da Administração Pública Federal.
Pregão presencial, 0,19%. Se você pensar na administração pública federal, nesse primeiro semestre, foram feitos aí 20, 30 pregões presenciais, não mais do que isso. Ou seja, o Decreto Federal 5.450, aliado a essa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, eles praticamente mataram o pregão presencial. Praticamente hoje, na dura, na vida real, na prática da administração pública, o que se faz é pregão eletrônico. Eu publiquei um artigo nesse ano, eu publiquei no blog da Zenit, o título do artigo é Em Defesa do Pregão Presencial. Então eu relato essa situação, esse praticamente falecimento do pregão presencial. Eu sustento que isso não é compatível com a Lei 10.520, que não há nada na legislação que marginalize desse modo, dessa maneira, o pregão presencial. E não é que eu critique o pregão eletrônico, não é que eu não goste do pregão eletrônico. Eu gosto do pregão eletrônico e acho até que, de maneira geral, o pregão eletrônico é melhor do que o pregão presencial. Mas o meu argumento central é que o pregão presencial não deveria ser marginalizado. O pregão presencial ele é bom, é uma boa ferramenta à disposição da administração pública. Em muitos casos, o pregão presencial pode ser melhor do que o pregão eletrônico. E eu defendo que a administração pública tenha discricionariedade, goze da competência discricionária, para em cada caso escolher qual a melhor solução. Se a melhor solução é o pregão presencial ou se a melhor solução é o pregão eletrônico. Até admito que na maioria das vezes será o pregão presencial. Mas não se pode fechar as portas, não se pode proibir o pregão presencial. Comparando o pregão presencial e eletrônico, eu vejo no pregão presencial uma grande vantagem. Há outros pontos que podem ser destacados, mas tem um aspecto que me impressiona, que eu acho que é muito positivo para a administração. No pregão presencial, o pregoeiro ele tem um poder muito maior. Me parece que a licitação fica muito mais na mão dele. O pregoeiro está ali, olho no olho com os licitantes. É diferente de uma licitação realizada via eletrônica, cuja comunicação é por chat, eu acho que naquelas licitações assim mais delicadas, naquelas mais vulneráveis, naquelas que têm um histórico de problemas, o pregão presencial pode ser melhor do que o pregão eletrônico. Repito, não que seja sempre, mas pode ser em determinadas situações e deve-se admitir, não se pode proibir o uso do pregão presencial, porque é isso que é previsto na legislação, na Lei 10.520. Pois bem, o decreto novo, o decreto 10.024, a respeito desse assunto, no parágrafo 1º do artigo 1º, ele prescreve que a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações, pelos fundos especiais, é obrigatório. Então, diz, pregão eletrônico é obrigatório. Na sequência, parágrafo 4º do mesmo artigo 1º, será admitida excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput, ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovado a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Ou seja, o decreto 10.024, ele é mais flexível nesse aspecto do decreto 5.450. O decreto 5.450, no parágrafo 1º do artigo 4º, que nós acabamos de ver, ele prescreve que o pregão eletrônico só pode deixar de ser utilizado se demonstrar que ele é inviável. Não adianta dizer que ele é desvantajoso, que ele é inconveniente. Tem que demonstrar que ele é inviável. Aqui no novo decreto está dito, está afirmado que o pregão eletrônico pode deixar de ser utilizado se ele for inviável ou se ele for desvantajoso. Portanto, o decreto aqui rompe com a sistemática do decreto anterior e rompe com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Estou curioso para ver como é que o Tribunal de Contas da União vai se posicionar em torno desse assunto. Repito, o Tribunal de Contas da União fechou a questão, ele pacificou a jurisprudência já de tempo, no sentido de que o pregão eletrônico só pode deixar de ser utilizado se for inviável. Agora o decreto diz, o pregão eletrônico pode deixar de ser utilizado se for inviável ou se for desvantajoso. Portanto, num caso concreto, mesmo que viável o pregão eletrônico, se você entender, ao seu juízo de discricionariedade, que o pregão presencial é melhor do que o pregão eletrônico é desvantajoso para aquele caso concreto,
Ainda que viável, você está autorizado pelo decreto a utilizar o pregão presencial. Vamos ver, repito, como é que o TCU vai se posicionar em relação a essa novidade. Bom, o decreto, no artigo 4º, ele prescreve que certos objetos não podem ser licitados por meio do pregão eletrônico e, por via de consequência, por meio da modalidade de pregão. Obras, locações imobiliárias e alienações e bens e serviços especiais. Então, sobre obras, isso já não é novidade, né? Já vem de muito tempo. O decreto anterior também proibia a utilização do pregão eletrônico para obras, na mesma linha da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A jurisprudência, o entendimento que prevalece hoje e que foi respaldado no novo decreto é que serviço de engenharia comum pode ser licitado por meio de pregão. Obra não pode. Então, obra continua sendo proibido licitar a obra de engenharia por meio de pregão. Eu não concordo com essa posição. Já de muito tempo, no meu livro, Pregão Presencial Eletrônico, agora está saindo a 8ª edição, eu critico essa distinção e critico essa proibição de utilização do pregão para obra. Na minha percepção, não faz sentido nenhum você dizer que serviço de engenharia pode ser licitado por meio de pregão e obra não. A distinção entre obra e serviço é muito tênue. Ela não é o bastante, ela não tem força o suficiente para que se possa afirmar que serviço sim e obra não. Eu não vejo sentido nisso. Demais a mais, pessoal, RDC não é pregão, né? Mas tem lá uma modalidade própria, tem uma licitação que é RDC. Como é que é a licitação da RDC? Etapa de lances e julgamento da proposta na frente da habilitação. Pessoal, não precisa chamar isso de pregão, mas isso em essência é o pregão, é alguma coisa muito próxima do pregão. Lei das estatais, Lei 13.303, a mesma coisa, não tem modalidades específicas, tem lá um procedimento de licitação. E o que caracteriza esse procedimento de licitação? Julgamento na frente da habilitação e etapa de lance. De novo, é o pregão. E tanto na RDC quanto na Lei 13.303, você utiliza esse procedimento, você utiliza o procedimento previsto na RDC na 13.303 para licitar a obra. Por que você pode fazer isso no RDC e na Lei 13.303? Ninguém fala nada, ninguém critica, ninguém diz que é um absurdo, que é uma temeridade. E por que não pregão? Que é a mesma linha de procedimento, é praticamente a mesma coisa. Mas, enfim, no decreto prevaleceu a tese, que hoje é vigente: serviço de engenharia comum pode, obra de jeito nenhum. O decreto trouxe uma novidade aqui, essa categoria bens e serviços especiais. Bens e serviços especiais não podem ser licitados por meio de pregão. E aqui uma grande confusão e uma grande novidade do decreto de 2024. O decreto, na sequência, no artigo 3º, ele conceitua bens e serviços especiais. O inciso 3 do artigo 3º do decreto prescreve que bens e serviços especiais são aqueles de alta heterogeneidade ou complexidade técnica. Ou seja, bens complexos são bens e serviços especiais. Voltando, bens e serviços especiais não podem ser licitados por meio de pregão. Bens e serviços especiais são os bens complexos. Por via de consequência, bens complexos não podem ser licitados por meio do pregão. Essa novidade do decreto 2024 se contrapõe frontalmente, de novo, à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Houve já muita discussão no Tribunal de Contas da União a respeito da possibilidade de utilizar o pregão para licitar bens complexos. No entanto, há mais ou menos uns 5 anos atrás, se não mais, o Tribunal de Contas da União pacificou a jurisprudência, ele assentou o entendimento de que o pregão pode ser sim utilizado para bens e serviços complexos. Aqui um acórdão, a título de ilustração. Primeiramente, há que se ter em mente que bem ou serviço comum deve ser entendido como aquele que detém características padronizadas, identificável por denominação usual do mercado. Portanto, a noção de comum não está vinculada à estrutura simples de um bem ou de um serviço. Do mesmo modo, a estrutura complexa também não é razão bastante por si só para retirar a qualificação de bem ou serviço comum.
O Tribunal de Contas da União, como eu falei, ele tem diversos acórdãos que partem da mesma premissa. É possível, sim, licitar por meio de pregão bens e serviços complexos. Por ilustração, 3 outros acórdãos. Acórdão do ministro Bruno Dantas, de 2019, permitindo a licitação de serviços de engenharia consultiva por meio de pregão. Acórdão 197 de 2018, ministro Augusto Sherman, permitindo, inclusive demandando, determinando que serviços de advocacia sejam licitados por meio de pregão, entendimento com o qual não concordo, acho exagerado. Na minha percepção, os serviços de advocacia deveriam ser licitados, em regra, por meio de inegibilidade de licitação, mas essa é uma outra discussão. Acórdão de 2017, ministro Vital do Rego, acórdão 1711, 2017, permite a utilização do pregão para a contratação de serviços de consultoria para estruturação de parceria público-privada. Veja, a posição assentada ao Tribunal de Contas da União é que bens e serviços complexos podem ser licitados por meio de pregão. Veio o decreto e disse, bens e serviços especiais não podem ser licitados por meio de pregão, bens e serviços especiais são bens e serviços complexos. Ou seja, o decreto proíbe que bens e serviços complexos sejam licitados por meio de pregão. A administração pública praticamente inteira, na prática, no dia a dia, já de muito tempo, vem utilizando a modalidade de pregão para licitar bens e serviços complexos. Isso é algo absolutamente usual. O decreto, a partir de agora, desde ontem, data que ele entrou em vigência, ele proíbe. Agora você só pode utilizar o pregão, pelo menos nos termos do decreto, para licitar bens e serviços simples. Eu acho que isso aqui vai dar muito pano para a manga. Também estou curioso para ver qual vai ser o entendimento, qual vai ser o posicionamento do Tribunal de Contas da União. O decreto aqui afronta, ele bate de frente na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Eu publiquei, no mês passado, um artigozinho sobre esse assunto no portal Solicita, sobre a proibição contida no Decreto Federal 10.024/2019 de utilizar a modalidade de pregão eletrônico para licitar bens e serviços complexos, entre parênteses especiais. Quem se interessar, tem esse artigo lá. Um outro tópico do decreto, esse me parece ser o principal ponto do decreto, a grande novidade do decreto, que diz respeito aos modos de disputa. O decreto prevê 2 modos de disputa, prevê o modo de disputa aberto e o modo de disputa aberta e fechada. Uma sistemática, um modelo bem diferente do decreto 5.450. Há aqui uma ruptura forte com o decreto 5.450. Aquele modelo sobretudo, encerramento de etapa de lance do decreto 5.450 é algo que não fazia o menor sentido e nunca fez sentido. Esse decreto não fazia sentido em 2000, quando foi criado, não fazia sentido em 2005, quando veio o decreto 5.450, ele nunca fez sentido, não fazia sentido naquela época, não fazia sentido hoje, não faz sentido hoje, portanto, em boa hora, foi substituído a um novo modelo aqui, essencialmente. Aqui nós chegamos ao âmago do decreto 10.024, que é o modo de disputa, que é a etapa de lances. A etapa de lances é a essência do pregão, né? O nome do pregão, o próprio nome do pregão vem do modo de disputa, vem da etapa de lances, enfim. Então aqui a gente discute como se organiza isso, como se desenvolve essa etapa de lances. Como é que era o modelo antigo do decreto 5.450? Abrir etapa de lances, os licitantes poderiam livremente oferecerem lances. Daqui a pouco o pregoeiro dava uma ordem para o sistema encerrar a etapa de lances. O sistema, em vez de encerrar imediatamente, ele dava um aviso aos licitantes. Ele emitia um comunicado de aviso de fechamento iminente dos lances. E daí o sistema fixava o tempo randômico, que era até 30 minutos. Então podia ser 1 segundo, podia ser 2 segundos, podia ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele fixava um tempo, até 30 minutos. Esse tempo, além de aleatório, ele era sigiloso. O pregoeiro, ele não tinha conhecimento do tempo fixado pelo sistema, nem os licitantes. Então, por exemplo, o sistema lá fixava 10 minutos. A etapa de lance estava aberta por mais 10 minutos. Os licitantes, nesses 10 minutos, poderiam livremente oferecer os lances. Ao final dos 10 minutos, o que ofereceu o menor lance era o vencedor da etapa de lances.
Esse modelo, se você pensar assim em tese, desconectado da realidade da administração pública, pode parecer que faça sentido. Eu acho que o sujeito que pensou esse modelo lá atrás, ele pensou assim, vou abrir etapa de lances, daí vai haver já disputa aí. Na hora que entra o tempo randômico, e que, portanto, a etapa de lance pode fechar a qualquer momento, todos os licitantes vão se apressar e imediatamente vão oferecer os seus últimos preços, os seus preços derradeiros. Mas não é isso que acontece. Quem tem vivência, quem tem experiência na administração pública sabe que não é nada disso que acontece. Na sistemática, o decreto 5.450 abre a etapa de lance. Via de regra, ninguém dá lance ou dá assim um lance protocolar para dizer, olha, estou por aqui. Né? Muito longe da realidade. A disputa começa mesmo, de verdade, quando entra o tempo randômico. Acontece vários problemas. Muitas vezes o tempo randômico é muito curto. Como a disputa acontece de verdade quando entra o tempo randômico, eu já vi, por exemplo, tempo randômico fechar com 2, 3 segundos, ou seja, não deu nem tempo dos licitantes oferecerem lances. E daí a administração ficava com uma proposta que era desvantajosa, o pregoeiro tinha que negociar lá adiante, mas sob um patamar muito elevado, isso não era vantagem para a administração pública. E o pior, na maioria das vezes acontecia o seguinte, vinha o tempo randômico, os licitantes, eles não davam seus últimos preços, seus preços derradeiros de uma vez. Eles vinham lá, um cobrindo o preço do outro. Ainda que o tempo pudesse ser encerrado a qualquer momento, as pessoas vinham lá passo a passo, um cobrindo o preço do outro, um oferecendo um lance sobre o outro. Então tinha lá um licitante que ofereceu 100, um outro 99, 98, 97. Quando o outro licitante ia digitar 96, o sistema encerrava. E aquele que ofereceu 97 vencia. Quem ofereceu 97, ele venceu, não porque ofereceu a melhor proposta para a administração, não porque ele tem a proposta mais vantajosa para a administração. Ele venceu num golpe de sorte. E o sujeito lá que estava digitando, que foi impedido de digitar, ele perdeu a licitação, não porque a proposta dele era pior, era menos vantajosa. Ele perdeu a licitação porque ele teve um golpe de azar. Quando ele estava digitando, o sistema encerrou. Enfim, a percepção, já de muito tempo, era que esse sistema tradicional de pregão eletrônico era algo decidido pelo acaso, um golpe de sorte ou de azar, que a disputa não era séria. A administração nesse sistema antigo, agora revogado pelo decreto 10.024, ela não selecionava de fato a proposta mais vantajosa. Então, isso foi criticado por muita gente durante muito tempo. Eu faço essas críticas particularmente há muitos anos. E sempre que eu apresentava essa crítica, sempre que eu, enfim, tratava desse assunto com as pessoas, com pregoeiros, ou com outros advogados e colegas, todos concordavam. Me parece que sempre foi um consenso isso, que esse modelo de pregão eletrônico baseado no decreto 5.450 não funcionava, não era bom para a administração pública. Então, aqui o decreto 10.024 traz um outro modelo. E o decreto 10.024 ele abre duas possibilidades para a administração: modo disputa aberto e modo disputa aberto e fechado. Os dois são bons, os dois são legais, né? Os dois podem ser explorados pela administração pública. Eu acho muito positivo que o decreto ofereça opções à administração pública e o pregoeiro ou a autoridade competente, lá que é responsável pelo edital, é a administração que vai escolher qual a melhor opção para cada caso. Eu acho muito legal isso. Confiar no discernimento dos agentes administrativos e deixar que eles decidam que caminho, que modo de disputa seguir em face das suas experiências práticas, da sua vivência e daquilo que acham que é o melhor para a administração. Eu entendo que quem está lá na ponta, do outro lado da mesa, que conhece a realidade da administração, ele melhor do que ninguém sabe o que é melhor para a administração e se deve confiar no discernimento, no juízo dele sobre o caminho que é melhor à administração. Pois bem, como é que é o modo de disputa aberto? O modo de disputa aberto é assim: abre a sessão, né, abre a etapa de lances. A etapa de lances dura 10 minutos, né, e os licitantes podem oferecer lances livremente durante esses 10 minutos. Se nos últimos, então ela encerra em 10 minutos. Se do 8º ao 10º minuto alguém oferece lance, né, se nesses 2 minutos finais alguém oferece um lance,
daí prorroga a etapa de lance por mais 2 minutos. Se nesses outros 2 minutos alguém oferece um novo lance, daí prorroga por mais 2. Novo lance, prorroga por mais 2. Cada lance prorroga por mais 2 minutos. Então, com esse modelo, com essa sistemática, não se decide na sorte. Eu sou um licitante, eu estou lá participando da etapa de lances. Daí está lá no final dos 10 minutos. Lá no 9º minuto alguém oferece um lance. Bom, eu sei que eu tenho 2 minutos para cobrir aquele lance. Eu tenho tempo para cobrir aquele lance. Se eu quiser cobrir, eu tenho 2 minutos para fazer isso. Se eu não cobrir nos 2 minutos, eu perco, mas eu não posso reclamar que perdi por azar. Perdi porque fui omisso, porque não apresentei o lance, eu tinha tempo suficiente para fazer isso. O sujeito que venceu, ele não venceu por um golpe de sorte. Ele ofereceu um lance e um outro licitante, que tinha 2 minutos para cobrir o lance, nenhum outro licitante quis cobrir, nenhum outro licitante apresentou outro lance, então ele foi o vencedor. Ele ofereceu dentro dessa sistemática a proposta mais vantajosa para a administração. Eu acho isso extremamente positivo. Eu acho esse modelo bem melhor do que o antigo do Decreto Federal 5.450. Modo disputa aberto e fechado. Modo disputa aberto e fechado também é bem legal. Começa a etapa de lances, 15 minutos. Período inicial de 15 minutos para os lances. Encerrados esses 15 minutos, daí a gente tem um aviso de fechamento iminente com um tempo randômico de até 10 minutos. Né? No decreto 5.450 eram 30 minutos, agora esse tempo foi encurtado para 10. Tempo randômico, 10 minutos. Mesmo modelo do decreto 5.450, só encurta o tempo, de 30 minutos para 10 minutos. No entanto, aqui que está o ponto, aqui que está o pulo do gato. Ao final desse tempo randômico, os autores das melhores propostas têm a oportunidade de apresentar uma última proposta derradeira, fechada. Tem 5 minutos para apresentarem uma proposta final, um valor final. Daí um não pode cobrir a proposta do outro. Ou seja, tem a etapa de lances, tal qual o modelo tradicional do decreto 5.450. No entanto, ao final da etapa de lances, os melhores classificados têm um tempo de 5 minutos para baterem o seu preço final. Então também não vai se decidir na sorte. Né? Ninguém é impedido de oferecer a proposta mais vantajosa. Faz-se preliminarmente uma etapa de lances e, ao final, os melhores classificados, então, apresentam o preço, a proposta derradeira. O pessoal do Ministério da Economia, que desenvolveu o sistema, que adaptou o Comprasnet para esse novo modelo de pregão eletrônico, eles estão fazendo uma interpretação sobre esse modo de disputa aberto e fechado que eu tendo equivocada, olha, perdão até pela ênfase, mas acho que é uma interpretação até temerária. Eles estão dizendo o seguinte, olha, tem 2 critérios aqui previstos no decreto para ver quais os licitantes são os melhores e quais que podem apresentar essa proposta derradeira. O primeiro critério é o previsto no parágrafo 2º do artigo 33 do decreto. Diz assim, encerrado o prazo que trata o parágrafo 1º, começa com 15 minutos, depois tem um tempo randômico até 10. Então, encerrado esse tempo randômico, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquelas possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. Então, imagine o seguinte, um licitante apresentou a proposta de 100, foi o menor valor, foi a menor proposta. Há diversos outros licitantes, vamos dizer que tem 20 licitantes nesse pregão. Outros 5 licitantes ofereceram propostas que não ultrapassam 110, ou seja, ficam dentro dos 10% em face dessa proposta com menor preço, que foi 100. Então, o vencedor, né, no tempo randômico, o autor da melhor proposta, e os autores dessas outras 5 propostas, ou seja, esses 6 licitantes, têm uma última oportunidade, 5 minutos finais, para apresentarem propostas derradeiras. Aí imagine o seguinte, esse sujeito aqui que ofereceu a proposta de 100, nesses 5 minutos finais, ele não reduz o preço dele. Ele permanece com 100. Ele não apresenta uma nova proposta. O segundo colocado,
por suposição, no tempo randômico, é o licitante que apresentou uma proposta de R$ 103. Esse sujeito, por suposição, quando entra no fechado, nesses 5 minutos para apresentar a proposta derradeira, ele apresenta uma proposta de 101. Ele não cobriu a proposta do primeiro colocado no tempo randômico, que era 100. Qual o resultado da licitação? Quem venceu a licitação? Na minha percepção, é uma obviedade, é algo um absurdo pensar o contrário. Quem venceu a licitação foi o licitante que ofereceu 100. A licitação é julgada pelo menor preço, eu tenho uma proposta de 100. Eu dei uma última oportunidade para todos apresentarem uma proposta final e o sujeito que mais reduziu o seu preço ficou a 102. Então, prevalece o menor preço que foi apresentado no tempo randômico, 100. Ele é o vencedor da etapa de lance. Se ele for habilitado, ele é declarado vencedor e ele que vai executar o contrato. O Ministério da Economia tem defendido que não. Que se o sujeito oferecer uma proposta de 100, tem um tempo randômico, e depois os licitantes foram para esse tempo final de 5 minutos, e se esse sujeito que ofereceu a proposta de 100, ainda que ninguém tenha cobrido nesses 5 minutos finais a proposta oferecida por ele, se ele não reduz a proposta de 100, ele é desclassificado. E a proposta dele de R$ 100 é desconsiderada pela administração. E a administração daí vai declarar vencedor o sujeito que ofereceu a proposta de 102, que não cobriu a de 100. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas isso não me parece que faça sentido algum. Né? Se é uma licitação julgada pelo menor preço, se foi oferecida uma proposta de 100, o autor dessa proposta de 100, que é o vencedor da licitação, qualquer interpretação contrária, na minha percepção, é uma temeridade, é um absurdo. É isso que o pessoal do Ministério da Economia tem defendido. Eu acho que eles estão desnecessariamente complicando as coisas. Tem um parágrafo terceiro, aqui nesse artigo 33, que ele diz assim: na ausência de no mínimo 3 ofertas nas condições que trata o parágrafo segundo, o parágrafo segundo diz o quê? Olha, você vai pegar o autor da melhor proposta e os autores das propostas que não ultrapassam 10%. Né? E eles vão poder oferecer essas propostas derradeiras fechadas em 5 minutos. Parágrafo terceiro. Se você não tiver 3 propostas nesse raio de 10%, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Na minha interpretação, o que está escrito aqui? O que significa isso? O sujeito que ofereceu o menor preço ofereceu 100. Daí tem um segundo colocado que ofereceu 105, dentro dos 10%. O terceiro colocado ofereceu 115, o quarto 120, os outros valores maiores do que isso, ou seja, fora dos 10%. Ou seja, eu não tenho 3 nesse raio, nessa faixa de 10%. Então, se eu não tenho 3 licitantes dentro dessa faixa de 10%, para que haja de fato uma disputa nesse momento derradeiro, nesses últimos 5 minutos, então o pregoeiro ele dá a oportunidade dos autores das 3 melhores ofertas, dentro do tempo randômico, oferecerem a proposta final, independentemente do preço, independentemente da proposta que tenham apresentado, se ficou dentro de margem de percentual de 10% ou não, que tenham apresentado no tempo randômico. Então, são 3. E daí você vai dar oportunidade para esses 3. Se esses 3 apresentarem propostas, tudo bem. Agora, se eventualmente um dos 3 não quiser apresentar a proposta, enfim, apresentar a proposta é uma faculdade, não é uma obrigação. Se eles acharem, não, meu menor preço foi aquele oferecido no tempo randômico, não vou reduzir o meu preço, é um direito dele, não pode ser obrigado a fazer. O Ministério da Economia tem defendido o seguinte, que se eles convocam, primeiro eles acham o seguinte, que tem a oportunidade dessa proposta final nos últimos 5 minutos, o autor da menor proposta e os autores das outras 3 propostas. Então são 4 propostas. Eu já entendo que são 3 ao todo, que é uma divergência entre a minha interpretação e a interpretação do Ministério da Economia. Eles acham que são 4. Mas eles têm entendido, eles têm defendido isso, e parece que o sistema está preparado desse jeito, eles têm defendido o seguinte, que se, dentro desses 4, se 2 não oferecem a proposta derradeira, o pregoeiro ele já recebeu a proposta de 2.
Se 2 não oferecem a proposta derradeira, o pregoeiro vai para os 2 outros subsequentes. Então ele vai pegar o quinto, sexto colocado e dar 5 minutos para eles apresentarem propostas também. Daí no quinto e no sexto, um só apresentou a proposta, então daí ele vai para o sétimo colocado e dá oportunidade para esse sétimo apresentar uma nova proposta. Na minha percepção, não é nada disso. Não tem 3, lá naquela faixa de 10%, convoca os autores das 3 melhores propostas para que eles tenham oportunidade de dar o lance, a proposta derradeira. Isso não significa que se alguém manter a proposta anterior e não quiser apresentar uma nova proposta, que devem ser convocados de forma subsequente outros licitantes e a cada momento que se convocar outros licitantes, abrir novamente os 5 minutos. Nesse ponto, de novo, eu entendo que o Ministério da Economia está fazendo uma interpretação errada do decreto que foi escrito pelo que se saiba, pelo próprio Ministério da Economia. Mas, enfim, são divergências, são questões aí polêmicas e controvertidas que provavelmente vão ser discutidas nos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, e acredito que essas questões mais cedo ou mais tarde, suponho até que cedo, vão parar no Poder Judiciário. Imagina, eu sou uma empresa, lá no tempo randômico, ofereci 100, segundo colocado 105, daí vai lá para esses 5 minutos finais. O sujeito que ofereceu 105, ele reduz o preço dele, vai para 102, mas não cobre a minha proposta de 100. Eu não reduzi a minha proposta de 100, fiquei com 100. Daí vem o pregoeiro e me desclassifica e declara vencedor o sujeito com preço de 102. Eu vou ao Poder Judiciário. E acho muito provável que o juiz garanta o direito à declaração de vencedor em prol desse sujeito que ofereceu o menor preço, que ofereceu 100. Acho que isso aí vai dar muito pano para a manga, vai dar muita discussão. Eu acho que o Ministério da Economia está fazendo uma interpretação heterodoxa, está complicando o que não precisa ser complicado. Esse novo modelo de etapa de lance do decreto 2024 eu acho extremamente positivo. Fora essas discussões aqui, essas divergências de interpretação, sobretudo em face aí do sistema que está sendo montado pelo Ministério da Economia, que foi montado pelo Ministério da Economia, que já está em operação, fora essas divergências, o modelo é muito bom, é extremamente positivo, é muito melhor do que o antigo do Decreto 5.450. Uma das vantagens desse novo modelo de pregão eletrônico é que ele praticamente acaba com essa história de robô, de software de envio automático de lance. Eu publiquei um artigo anos atrás, na revista do Pregoeiro, defendendo que utilizar robô em pregão eletrônico é crime de frustração, caráter competitivo da licitação, previsto no artigo 90 da Lei 8666/93. Quem utiliza robô, ele tem uma vantagem artificial sobre os outros licitantes, o que quebra o princípio da paridade de armas, é uma frustração ao caráter competitivo e equânime da licitação. Eu sempre fui crítico disso. O Tribunal de Contas da União, ele tem acórdãos em que ele afirma que não é lícito utilizar robôs, que se deve evitar os robôs, mas ele não reconhece que a utilização do robô é uma fraude à licitação. Enfim, até agora os robôs foram utilizados com larguíssima frequência nos pregões eletrônicos. Por quê? Por que as pessoas utilizavam um robô? Que vinha lá o tempo randômico, alguém oferecia um lance, o robô, no espaço de tempo mais curto possível, dentro daquilo que era permitido pelo sistema, ele oferecia automaticamente um novo lance. E daí ele aumentava exponencialmente a chance daquele que utilizava o robô de ser o vencedor da etapa de lance, do pregão eletrônico. Agora, com esses novos modelos de pregão eletrônico, com esses modos de disputa aberto e fechado, o software ficou sem sentido. Né? No modo de disputa aberto, né? Você tem 10 minutos. Se no final alguém oferece um lance, prorroga por mais 2 minutos. Então, todos têm tempo suficiente para cobrirem o lance anterior. E se alguém cobrir, tem mais 2 minutos, e na sequência mais 2 minutos, e outros 2 minutos, então o robô perde utilidade. O robô ainda poderia ser utilizado no modo de disputa aberto fechado, no tempo randômico do modo de disputa na parte aberta.
mas o sujeito vence a disputa, tem o menor preço através de um robô, utilizando um robô no tempo randômico, nada garante que ele seja o vencedor da licitação, porque encerrado o tempo randômico, em que talvez ele tenha conseguido uma posição melhor porque utilizou o robô, na sequência, os licitantes melhores classificados têm mais 5 minutos para darem as suas propostas derradeiras e finais, de forma fechada, sem que um conheça a proposta do outro, portanto, o robô não vai poder interferir aqui. Ou seja, o resultado da licitação tende a ser determinado pela última etapa, né, pela etapa fechada. Então, o robô utilizado no tempo randômico não vai fazer praticamente diferença nenhuma. Então, esse novo modo de disputa, ou esses dois novos modos de disputa, eles esvaziam, eles tiram a utilidade da utilização desses robôs, desses softwares automáticos, esses softwares para envio automático dos lances. Eu acho que isso também é um ponto extremamente positivo. Tem mais dois aspectos que eu queria destacar do decreto 2024. Eu acho que é importante, não é assim tão central quanto os modos de disputa, mas eu acho que é um aspecto que se deve ter atenção. O artigo 25, ele prescreve que os documentos de habilitação, que os licitantes devem apresentar os documentos de habilitação junto com as suas propostas. Como é que era até agora? O sujeito, para participar do pregão eletrônico, ele pura e simplesmente declarava no início da sessão que dispunha dos documentos de habilitação, mas não apresentava de início documento de habilitação nenhum. E ele ia direto para a etapa de lances. Eventualmente vencia a etapa de lance, e depois da etapa de lance é que ele tinha que apresentar os documentos de habilitação. E daí o pregoeiro, muitas vezes, tinha que aguardar o envio desses documentos, às vezes dias até que os documentos fossem enviados. E o pregão eletrônico era paralisado. Né? O pregoeiro ficava no aguardo desses documentos. E daí esse sujeito, como ele não tinha que apresentar os documentos lá no início, talvez até, e muitas vezes isso acontecia, eu não sei o que se passava na cabeça, o que se passa na cabeça dessas empresas que participam de uma licitação, sabendo que não tem os documentos de habilitação, mas isso era muito frequente. O sujeito vencia, o pregoeiro convocava o sujeito, determinava que o sujeito apresentasse os documentos de habilitação, e o sujeito pura e simplesmente não apresentava os documentos. Daí o pregoeiro tinha que retomar a sessão, chamar o segundo colocado, pedir ao segundo colocado que enviasse os documentos de habilitação, aguardar o envio dos documentos de habilitação para então analisar os documentos de habilitação. E às vezes o segundo colocado fazia o mesmo, não apresentava os documentos de habilitação. E daí a administração vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto. Tem sido muito comum em pregão eletrônico a administração contratar o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo colocado na etapa de lances. Isso é muito ruim. Sob diversas matizes, isso é negativo para a administração. Primeiro, perde-se muito tempo. Né? Em segundo lugar, tem um problema, que é uma questão até que constrange os pregoeiros. Você tem um sujeito que venceu a etapa de lances. O preço dele é 1 milhão. Daí você pede que ele encaminhe os documentos de habilitação. Ele não encaminha os documentos de habilitação, você inabilita. Daí vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto. Quem apresenta os documentos de habilitação foi o licitante quinto colocado. E esse sujeito tem sim lá todos os documentos de habilitação, todos os atestados, ele contempla todas as exigências que foram feitas no edital. Mas daí o preço do quinto é muito maior do que o preço do sujeito que venceu a etapa de lances. Até porque aquele sujeito venceu a etapa de lances porque não tinha codificação, não tinha documentação para aquilo. Eu não tinha condições de participar daquele pregão. E daí, quando a administração lá se depara com o quinto colocado, com um preço muito maior, fica aquele constrangimento. Né? Olha, o preço do primeiro colocado era 1 milhão. O preço do quinto colocado é 1.300.000. Está dentro do orçado? Está dentro do orçado. Mas, quer queira, quer não, a administração ela recebeu uma proposta de 1 milhão e ela, no final das contas, vai firmar um contrato com 1.300.000. E essa diferença, esses 300 mil reais? Por que a administração não pagou 1 milhão? Por que a administração inabilitou o sujeito? Será que deveria realmente ter inabilitado o sujeito? Isso gera questionamentos e gera um certo desconforto. Enfim, muita gente participa de pregões eletrônicos de forma irresponsável. Essa medida do artigo 25 do decreto, de exigir que os licitantes apresentem os documentos de habilitação junto com as propostas, ela não resolve em absoluto o problema. Não
não vai resolver esse problema, vai acabar com esse problema assim, de uma hora para outra no estalar de dedos. Não resolve o problema, mas ela ajuda, né? Ela minimiza o problema. Porque, de pronto, o sujeito vai ter que apresentar os documentos de habilitação. Se não tiver os documentos, ele não vai apresentar coisa nenhuma. Então, assim, talvez isso crie um certo constrangimento àqueles licitantes que participem do pregão ou dos pregões eletrônicos sem dispor de qualquer dos documentos ou de boa parte dos documentos que são exigidos no edital. Tem um outro ponto positivo, que é o seguinte: se eventualmente o sujeito participe e depois não apresenta os documentos, o pregoeiro vai para o segundo colocado, mas ele vai para o segundo colocado muito mais rápido. Ele não precisa pedir para o segundo colocado que o segundo envie os documentos, e daí ele fica aguardando o envio dos documentos e tudo lá parado, a coisa se estendendo, andando a passos de tartaruga. Ele já tem os documentos com ele, o pregoeiro. Então, ele consegue fazer essa análise de uma forma muito mais séria, de uma maneira muito mais positiva e melhor para a administração pública. Então, acho que é uma boa medida, não é assim tão importante, não tem a mesma relevância dos modos de disputa. Modos de disputa, isso, na minha percepção, é o ponto central desse novo modelo de pregão eletrônico, mas é um ponto que pode ajudar. De uma maneira geral, eu gosto muito desse decreto 2024, acho que ele é muito positivo, representa um avanço substancial em relação às licitações brasileiras e em relação ao pregão. Assim, se eu tivesse que criticar alguma coisa em relação à modalidade de pregão, eu diria o seguinte: não é culpa desse decreto. O problema não está no decreto, na minha crítica. O problema do pregão, na minha percepção, é o que eu chamo de armadilha de preço, ou armadilha do preço. A administração, já faz uns anos, ela caiu nessa armadilha. Parece que quando ela licita, tudo que ela quer é preço. Só importa preço, e mais nada importa. Pouco importa a qualidade, pouco importa se aquilo vai ser executado. O que a administração quer é reduzir o preço. E isso não me parece que faça sentido algum. Não adianta pagar muito barato por uma coisa que depois não vai funcionar. A administração quer a execução do objeto, a execução adequada do objeto, para que ela possa, a administração, cumprir as suas atividades, cumprir os seus propósitos e prestar um bom serviço à população, à sociedade. Para isso, eu repito, ela precisa de coisas que funcionem, coisas que tenham qualidade. E existe, isso é inegável, uma certa correlação. Essa regra não é absoluta, mas existe uma certa correlação entre preço e qualidade. Muitas vezes, quando você paga muito mais barato, você paga por algo que não funciona, algo que não tem o mesmo desempenho, não tem o mesmo padrão de um objeto, de um bem, um serviço com um preço maior. E a administração padece, a administração sofre com isso, de contratos que não são executados, responsabilidade subsidiária em terceirização de serviços, os preços desses contratos de terceirização de serviços, a margem de lucro dessas empresas é um absurdo. Essas empresas apresentam as propostas lá nas planilhas, você vai ver as planilhas, a margem de lucro é de 0,5%. Isso não fica de pé. Não tem milagre para resolver isso. Então, repito, o problema que eu vejo hoje na modalidade pregão, como vejo esse problema também em todas as licitações públicas da administração pública nacional, mas talvez esse problema se enfatize, ele se acentue na modalidade pregão em razão da etapa de lance. O problema que eu vejo hoje é esse desprezo pela qualidade, entre aspas, desprezo. Não dá para dizer que todo mundo faz isso, né? Mas vejo isso com bastante frequência. Esse desprezo pela qualidade, essa armadilha do preço, esse foco no preço, esse pensamento, essa filosofia de que o que importa é o preço e o resto não importa. Eu sinto, por exemplo, na prática, que os pregoeiros hoje em dia, eu já tive essa impressão em mais de uma oportunidade, que os pregoeiros eles se sentem meio que constrangidos de desclassificar uma proposta com preço inexequível. O preço de mercado é 120. Todo mundo, os licitantes apresentam suas propostas de 120, 110, 105, 100. Daqui a pouco vem um sujeito lá, apresenta uma proposta de 60. Olha, você desconfia seriamente que essa proposta é inexequível. Você chama um representante lá do licitante e fala: meu amigo, pô, essa proposta é muito diferente das outras, essa proposta é inexequível. Vem o sujeito e diz: não, minha proposta é essa, eu vou cumprir essa proposta, eu vou entregar. Olha, mesmo com todos os indícios de que a proposta seja inexequível, eu sinto, pela minha experiência prática,
que os pregoeiros se sentem constrangidos, eles ficam com medo de desclassificar a proposta. Eles pensam assim, pô, vou desclassificar essa proposta de 60, daí vou para o segundo colocado que é 100, vou pagar 40% a mais. Será que o Tribunal de Contas depois não vai questionar isso? Será que a minha auditoria, o meu controle interno não vai questionar? Será que alguém não pode oferecer uma denúncia para o Ministério Público e o Ministério Público achar que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então eu vejo os pregoeiros assim, olha, essa proposta é um caso de inexequível. Essa proposta inexequível, se for contratada, ela vai fazer mal à administração, porque esse objeto não vai ser executado de forma adequada. Mas sabe o que mais? Eu não vou me meter nisso. Eu vou classificar e depois, se der problema, se vai dar problema lá na frente, vai ser lá no setor dos contratos. Eu lavo as minhas mãos. Esse comportamento é péssimo para a administração. Então, eu acho que se deveria fazer uma reflexão sobre como a administração deve fugir, né? Como ela deve se afastar, como ela deve resolver esse problema da armadilha do preço. O que a administração pública pode fazer concretamente para tratar da qualidade, para tratar da execuibilidade das propostas e ter contratos que sejam adequados, contratos que sejam satisfatórios, que produzam um bom resultado para a administração. Esse é um grande desafio. É um grande desafio para os pregoeiros, é um grande desafio para todos aqueles que trabalham com licitações públicas no Brasil, na minha compreensão, no meu entendimento. Logo que surgiu o decreto, eu publiquei um artigo, antes tarde do que nunca, o novo pregão eletrônico do decreto 2024. Eu já disse antes aqui, o modelo antigo do pregão eletrônico era muito ruim, não fazia sentido esse pregão eletrônico decidido na sorte, num golpe de sorte ou num golpe de azar. Isso passava uma sensação de que a disputa não era séria. Enfim, a disputa era decidida por acaso, muitos licitantes participavam da etapa de lances, ofereciam lances e depois não cumpriam, não apresentavam os documentos de habilitação, licitantes eram inabilitados em cascata, a disputa muitas vezes era decidida em razão da utilização de softwares, de robôs, isso sempre meio que consentido pela administração. Quem olhava para o pregão eletrônico, para esse pregão eletrônico que nós tínhamos até ontem, olha, não vi um quadro bonito, não vi um cenário bonito. Tudo indicava, repito, que a disputa não era séria, que prevalecia a artimanha, que prevalecia o jeitinho, e até de alguma maneira que a administração apreciava isso, que a administração apreciava a artimanha, tá? A administração apreciava o jeitinho. Você quer usar um software para você frustrar a competição, para você ter muito mais chances artificiosamente do que os outros licitantes? Use o software, não me importo com isso. A administração deixava para lá, ela ignorava, ela desprezava isso. O recado era ruim. Aí decidia na sorte, tudo muito feio, o quadro não era bonito. Com esse novo decreto, com esse novo pregão eletrônico, com os modos de disputa aberto, fechado, a gente tem uma outra percepção do pregão eletrônico. Parece que é alguma coisa muito mais séria, muito mais estável, muito mais justa. Isso deve atrair a atenção e o interesse de empresas sérias que apresentam propostas melhores à administração pública. Eu acho que esse decreto pode ser o início de uma mudança de paradigma ou de perspectiva em relação às licitações e os contratos da administração pública. O decreto também não deve ser entendido como uma panaceia. O decreto não resolve tudo sozinho. O decreto dá um caminho. Se esse caminho vai ser positivo, se esse caminho vai nos levar ao destino que nós pretendemos, olha, isso depende de quem caminha. Isso vai depender da administração, isso vai depender em larga medida dos pregoeiros, mas enfim, o decreto abre um caminho, abre uma oportunidade. Hoje ele representa uma oportunidade, é uma mudança importante em relação às licitações públicas no Brasil. Eu acho que o decreto, repito, é muito positivo, nós temos muito a explorar e muito a ganhar com esse novo modelo do pregão eletrônico. Queria agradecer a participação de todos, é isso, está aqui os meus contatos, Instagram, e-mail, e fico à disposição aí no chat para a gente bater um papo aí final sobre o assunto. O pessoal da Editora Fórum me disse que eles sortearam um livro, né? Hoje saiu, né, foi lançado
a 8ª edição do meu livro, Pregão Presencial Eletrônico, pela editora Fórum, atualizado com o decreto 10.024. Então, o pessoal da editora, eles enfim, fizeram um sorteio e disseram aí que vão comunicar agora enfim, a pessoa sorteada. A vencedora do sorteio, que de acordo com o chat, então, que todos estão vendo, é a Antônia Kelviane da Silva Jorge Adriano. Então, Antônio, espero que o livro seja útil e que ajude aí nos desafios dos pregões eletrônicos diante do novo decreto, que você tenha sucesso nas suas licitações. Vamos lá, vamos ver aqui algumas perguntas. Deixa eu mexer aqui. Faz sentido as estatais regulamentarem o uso do decreto 10.024? Não vejo utilidade nenhuma. Essa é uma ponderação feita pela Renila Bragagnoli. Olha, Renila, eu acho que a lei das estatais dá autonomia para as estatais, para elas organizarem, para elas disciplinarem as suas licitações. O artigo 40 da Lei 3.303 confere às estatais competência para elas editarem um decreto sobre as suas licitações. Então, eu de fato acho que o presidente da República não tem competência para impor nada às estatais. As estatais vão fazer o pregão, respeitando a Lei 10.520, do jeito que elas acharem que tem que fazer. Se elas quiserem se adequar e seguir o modelo do decreto 10.024, perfeito, um ato de vontade delas, elas que o façam. Agora, se elas acharem que algum outro modelo é mais eficiente, é melhor, é mais compatível com as suas realidades, eu acho que elas têm esse caminho, podem fazer isso e é legítimo que façam. Então, com todo respeito, eu não concordo contigo nesse ponto. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Se o decreto não é obrigatório para as estatais, se não é obrigatório para as estatais, na forma do artigo 1º do artigo 2º do decreto em questão, como elas podem continuar utilizando o decreto 5.450 que foi revogado? Olha, as estatais elas podem disciplinar a modalidade de pregão no seu regulamento, no regulamento previsto no artigo 40 da 3.303, sem terem que obedecer o decreto, que é um ato administrativo do presidente da República. Elas podem estruturar do jeito que acharem melhor. Joel, uma dificuldade que temos quando a licitação é feita por grupo e no tempo randômico, todos os itens entram nessa situação ao mesmo tempo, quando o número de itens é grande, complica a oferta dos lances. Essa pergunta foi feita pelo Luiz. Olha, daí eu acho que é legal a gente ter experiências com modo de disputa aberto, modo de disputa aberto fechado. Eu tenho a impressão que no modo de disputa aberto isso vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. E daí alguém ofereceu o lance, todo mundo tem mais 2 minutos para cobrir, então eu acho que dá para acompanhar, ainda que haja vários itens sendo disputados de forma concomitante. Talvez esse modelo do aberto-fechado fique mais complicado, né? De encerrar o tempo randômico, ter os 5 minutos para a proposta de fato verdadeira, se isso acontece com vários itens de forma concomitantemente. Mas são impressões iniciais, assim, abstratas, teóricas da minha parte. O legal, como eu falei há pouco, eu acho que deve ser interessante, como agora o decreto prevê os 2 modos de disputa, que você teste os 2 modos de disputa, faça um pregão com modo aberto, faça um pregão com modo aberto fechado, e veja qual o melhor, qual o mais adequado, qual o melhor para cada tipo de situação. Enfim, algumas dificuldades surgem, mas eu acho que há caminhos para a gente contornar isso. Tá bom, Luiz? Deixa eu ver aqui. Já concordo com as suas críticas sobre o desprezo pela qualidade. Alguém falando declaração falsa não é crime. Olha, essa declaração é falsa, sabidamente falsa, não foi um erro, não foi um equívoco, isso é uma falsidade ideológica, isso deveria ser comunicado ao Ministério Público para apuração, sim, de crime de falsidade ideológica. Agora, se o licitante declara que cumpre os requisitos de habilitação, isso perante a própria administração, do Ministério Público, se ele declara que cumpre os requisitos de habilitação e depois não apresenta os documentos de habilitação,
a administração deveria abrir um processo administrativo para penalizar esse licitante. Uma penalidade até grave. Precisa ser a mais grave, mas também não deve ser uma penalidade assim tão leve. Esse sujeito que fez isso, que mentiu para a administração, a conduta é grave, é tipificada como crime de falsidade ideológica. Esse sujeito que mentiu para a administração, ele deve ser reprimido, ele deve sofrer uma sanção. E muito provavelmente, muitos licitantes fazem isso, né, porque não acontece nada. Porque muitos órgãos e entidades da administração pública não punem os licitantes que incorrem nessa falsidade e, pura e simplesmente, não apresentam os documentos de habilitação. Então, uma coisa que a própria administração deveria fazer é abrir os processos administrativos e penalizar esses licitantes que declaram que cumprem os requisitos de habilitação e depois vai saber no final não cumprem. E que sabem que não cumprem e que sempre souberam que não cumprem. Às vezes o sujeito é inabilitado por uma questão de interpretação, ele achava que cumpria, até razoável o entendimento dele, mas muitas vezes, diria até na maioria das vezes, o sujeito participa do pregão. Ele vai para a etapa de lance e ele sabe de antemão, com certeza absoluta, que não cumpre. Né? Se exige um atestado, não é que ele tem um atestado parecido, que possa ser aceito, não, ele por si não tem atestado nenhum e vai e participa do pregão eletrônico. Quando isso acontece, a administração tem que tomar uma providência. Aqui. Joel, sou consultor na área de licitações e represento diversas empresas. Utilizamos os robôs não somente com o intuito de efetivo ao cumprir o lance concorrente, mas como ferramenta de escalabilidade dos serviços. Por exemplo, é humanamente impossível acompanhar vários pregões que acontecem ao mesmo tempo. O robô nos auxilia e continuará auxiliando nesse sentido. Tem um único colaborador trabalhando em várias licitações. Olha, se você utiliza o robô como forma de acompanhar vários itens ao mesmo tempo, você programa lance dentro de um determinado percentual, acho que isso até é ok. O problema é quando você utiliza o robô para que, no momento que o licitante oferece um lance, para que no menor tempo possível admitido pelo sistema, você já venha com um lance automaticamente. O licitante que não utiliza o robô, a partir do momento que você dá um lance, até que ele compreenda o seu lance, que ele formule mentalmente um novo lance e digite esse novo lance, ele vai levar um tempo muito superior do que você. Então, a partir do momento que você utiliza o robô para isso, na minha percepção, você frustra a competição. Você fere o princípio da isonomia, o princípio da paridade de armas. Isso é muito ruim, isso é negativo. O pessoal da Fórum está dizendo o seguinte, para quem não ganhou o sorteio, está sendo disponibilizado aí um desconto de 20% na compra do livro, que está sendo vendido lá no site loja.editoraforum.com.br. E é só digitar o código Joel__20. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Vamos mais para... Vamos ver... Tanta pergunta. 2 minutos a partir do lance feito aos 9 minutos ou 2 minutos a partir dos 10 minutos iniciais? Na minha percepção, você tem 10 minutos. Se nos últimos 2 minutos alguém apresenta uma proposta, um lance, daí, ao final desses 10, abre-se mais 2. Mas dentro desses 2 minutos, se alguém apresenta um lance, daquele lance, 2 minutos. Ou seja, você não precisa aguardar 2 minutos para esperar e daí mais 2. E vai que se alguém cobre no 10º, você teria que esperar 2 e mais 2, praticamente 4 minutos por lance. Então isso poderia ser excessivo, poderia ser exagerado. Né? Você poderia prolongar de uma maneira desproporcional a etapa de lances, de uma maneira desnecessária. No modo de disputa aberto, vai ser muito importante, isso é previsto no próprio decreto, que a administração no edital estabeleça um intervalo mínimo de lance para lance, porque senão os lances podem ser dados em valores muito pequenos, assim, muito próximos, ínfimos, e a disputa daí se perpetua. Né? Essa disputa vai se estender por muito tempo.
Então, se você prevê um percentual de redução de lance para lance, que seja considerável, que seja, né, substancial, que não seja alguma coisa ínfima, é a maneira que você tem, o modo que você tem de fazer com que essa etapa de lance também não se postergue indefinidamente, né, de uma maneira desnecessária. Eu defendo no livro que o pregoeiro pode estabelecer, o edital deve estabelecer, então, esse tempo, né, esse intervalo de lance para lance, esse valor, né, de redução de lance para lance. Isso não está no decreto expressamente, mas eu defendo a possibilidade até, sobretudo se o edital reconhecer isso, atribuir essa competência, que o pregoeiro, durante a etapa de lance, ele altere esse intervalo, ele altere essa margem. Se ele, por exemplo, estabelecer uma margem e essa margem está muito pequena, são muitos lances, a etapa de lance se posterga por muito tempo, ele poderia ampliar essa margem de modo que os licitantes então oferecessem lances mais substanciais e que a disputa de fato se desenvolvesse. Uma outra discussão daí se os sistemas vão estar preparados para isso. Independentemente se os sistemas vão admitir isso ou não, me parece que é uma possibilidade, juridicamente seria defensável. No modo de disputa aberto e fechado, quais as margens de tempo e valores? Bom, eu estava falando sobre isso, né? Então, no modo de disputa aberto, lance mais 2 minutos, e de valores, então isso vai ser fixado no edital. É o artigo 31, parágrafo único do artigo 31 do decreto, que fala, que exige que o edital estabeleça esse intervalo para o oferecimento dos lances. A administração tem competência discricionária para definir esse intervalo. E o tempo, então, vai prorrogando 2 minutos. No modo de disputa fechado, então você tem um momento inicial, daí um randômico até 10 minutos, né? Pode ser menos, e ao final do randômico, então, daí nós entramos no fechado, 5 minutos para a proposta final, derradeira, fechada. A opção pelo modo de disputa vai ser feita no edital, o edital tem que indicar o modo de disputa. O edital tem que dizer se é um modo de disputa aberto ou um modo de disputa aberto fechado. Os licitantes eles vão conhecer as regras do jogo antecipadamente, inclusive para preparar as suas estratégias de como vão participar, né, do pregão eletrônico. Meus amigos, o pessoal da editora Fórum que mandou uma mensagem no chat dizendo que o tempo de envio de perguntas está encerrado, então chegamos à última pergunta. Muito obrigado pela atenção. Enfim, a gente se encontra aí em outras oportunidades, ressaltando de novo que hoje nós lançamos o livro, a 8ª edição, atualizada de acordo com o decreto. Pode ser adquirido na loja da Editora Fórum, na loja virtual, loja.editoraforum.com.br, e aqueles que participaram desse webinar, eles, né, todos que participaram, os senhores têm direito a um desconto de 20% na compra desses livros. Então, de novo, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu. Tchau.